Doutor Rogério Ribeiro, que é médico anestesiologista, a gente sempre que conversa sobre anestesia e fala de intubar, de anestesia geral e tal, mas me ocorre que a anestesia pediátrica deve ter algumas diferenças básicas da anestesia adulta. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso hoje. Perfeitamente. Boa tarde, Mônica. É importantíssima essa observação que você fez, muito prudente, porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a criança não é um adulto pequeno. Não é só o tamanho, não é só o peso que tem que ser, que é diferente, que nos obriga a calcular as doses diferentes. Existem algumas particularidades na criança. Então, primeiramente, algumas diferenças até mesmo anatômicas. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, a criança, proporcionalmente, a cabeça dela é maior do que no adulto. Proporcionalmente. Comparando o diâmetro do crânio, do tórax e do abdômen, a criança tem essa diferença proporcional. Então isso pode implicar numa intubação um pouco mais difícil na criança do que no adulto. A via aérea da criança, a gente diz também que ela é bem mais reativa do que o adulto. Ou seja, quando eu vou manipular para fazer a intubação, vou mostrar aqui com os equipamentos que nós trouxemos, a criança tem maior chance de fazer algumas intercorrências, por exemplo, um laringoespasmo, por exemplo, um broncoespasmo, que o adulto mais dificilmente pode fazer. Então, não necessariamente tenha que fazer o processo de intubar, mas pode haver necessidade. Pode haver. E qual peça dessas é para intubar? Bom, vamos lá. Primeiramente, em qualquer tipo de cirurgia, em qualquer tipo de anestesia, não só nas pediátricas, nós temos que ter o equipamento de via aérea disponível do lado do anestesista. Para uma eventual complicação. Exatamente. Mas, na maioria das vezes, a criança, quanto menor, isso mais difícil ela entender e conseguir cooperar, nós conseguimos mantê-la sem um outro tipo de anestesia que não é geral. Então, muitas vezes nós fazemos anestesia geral na criança por conta disso. Então, nós precisamos ter em mãos um laringoscópio, que é um equipamento, tem um cabo e uma lâmina. Claro que existem diversos tamanhos, eu trouxe apenas 3 tamanhos aqui, que nós encaixamos. Ela tem uma lâmina e uma lâmpada na ponta, onde nós fazemos a intubação traqueal. Isso aqui, existem lâminas até menores, que é essa para os bebês recém-nascidos, neonatos. E não só a lâmina, com os próprios tubos traqueais. Né? Bem mais aqui fino, né? temos um tubo 5,5, já tem um balonete, o cuff que nós chamamos, e temos tubos mais finos ainda, um tubo 3,5, com recém-nascido, por exemplo. Né? Então aqui levando, aqui você enxerga e o tubo entra em seguida. Exatamente, introduzimos na boca, né, da criança ou do paciente, deslocamos a língua, visualizamos a epiglote, levantamos ela, vamos ver bonitinho as 2 cordas vocais e passamos o tubo entre eles. Perfeito. Então aqui a gente já vê que é bem menor a esfera, né? O diâmetro. Exatamente, o tubo bem menor. O tubo da criança, esse aqui já não tem o cuff, que é aquela... diferente desse aqui, ó. Não sei se o vídeo vai conseguir mostrar, mas existe um balonete aqui na ponta que nós insuflamos através desse dispositivo. Então, na criança, assim, não é só tudo menor, mas nós temos também que monitorizar essa criança. Então, assim como nós medimos a pressão no adulto, conseguimos medir a pressão no bebezinho. Então, nós temos condição de fazer isso. E também tem esse agravante, que pode ser um problema. A criança pode subir pressão também? Sim, igual um adulto, mesma coisa. Claro que os valores são diferentes. O bebezinho não tem pressão de 11/8, 12/8, é bem mais baixa a pressão dele. E a frequência cardíaca do bebê é muito mais alta. Um recém-nascido, por exemplo, pode chegar a 150, 160, 170 às vezes. Agora, tirando o aspecto técnico, vamos dizer assim, os aspectos psicológicos, o anestesista precisa tratar disso também? Com certeza. Eu diria que é mais uma ferramenta para a consulta pré-anestésica nos ajudar, ou seja, conversar isso com os pais na consulta, por que seu filho vai operar, o que nós vamos fazer com ele, como é que vai ser essa anestesia. E isso é importantíssimo. E mais ainda, no dia da cirurgia, nós precisamos muito da cooperação dos pais, porque as crianças são o espelho do que eles estão vendo com os pais. Então, se o pai, se a mãe ou se o acompanhante entra no centro cirúrgico extremamente nervoso, tenso, às vezes até chorando, preocupado com o seu filho, ele passa aquilo para a criança. Então, essa cooperação ela tem que existir. Passe tranquilidade para o seu filho. Explique para ele, sim, a gente
sempre reitera que é importante você contar para a criança o que vai acontecer, claro, na linguagem dela, da forma que ela consiga entender de acordo com as diversas faixas etárias. Mas explique para ela o que vão fazer no seu braço, o que vão fazer na sua barriga, o que vão fazer no seu tórax, por exemplo, mas você não vai sentir dor, você vai dormir previamente, você vai sonhar. Você, quando dormir, o papai ou a mamãe vai estar do seu lado. Quando você acordar, também vamos estar lá. Passar segurança. Exatamente. Isso. Agora, a gente sabe também que aqui os corredores do hospital falam que a sua atuação é bem particular, assim. Você conta história dos heróis, você canta... Imagina, já até isso já saiu, meu Deus. É o seguinte, eu sempre gosto muito de criança, né? E então a anestesia pediátrica eu gosto de fazer, gosto de anestesiar e tal. Então assim, a criança ela tá num ambiente estranho, vendo todo mundo vestido igual, inclusive os pais, os acompanhantes. Então, e ela também tá com pijaminha, com a camisolinha, aquela coisa toda. E um ambiente que todo mundo vai chegar, vai sair botando a mão nela, bota uma pulseira, aí vem um e mexe, vem um bota o termômetro. Não, então vamos com calma. Então você chega para a criança e você tenta descontrair. Não é porque ela tá no ambiente de cirurgia. Pelo menos assim, a gente consegue fazer uma cirurgia eletiva, que a criança chegou bem, tranquilo, né? Ela veio de casa e tal. Mas é que assim, eu costumo fazer. Eu chego e vou, você é meu amigo, vamos nos tornar amigos. Ou então você pega uma luva que seja, enche a luva, faz uma careta na luva, pinta lá, faz um chapeuzinho nos dedos. Alguma coisa para descontrair a criança. Aí você entrega aquilo para ela, ou seja, você fez uma troca, né? Essa pessoa não veio judiar de mim. Exatamente. Então o que a gente faz? A gente vai aprendendo e tal. A gente tem vários dispositivos que nós usamos durante a monitorização. Então, por exemplo, quando nós vamos colocar os eletrodos, eu não vou dizer para a criança, isso aqui é um eletrodo que vai ver o batimento cardíaco, ver a sua frequência cardíaca. Claro. Você é muito corajoso. Então, quem tem coragem, ganha medalha. Então, você ganhou algumas medalhas por ser corajoso e estar aqui. Aí nós colocamos os eletrodos no tórax da criança, ele fica olhando aqui, ele falou, opa, tem uns que não querem nem tirar depois, querem ir para casa e levar para a escola. Que legal isso. Né? E ok, coloca, ele não brigou comigo. Segunda coisa, poxa, você realmente é corajoso, então você vai ganhar um bracelete que vai te deixar mais forte. Vamos lá, você gosta do bracelete? Aí depende do tamanho da criança, nós pegamos um manguito para aferir a pressão e colocamos esse bracelete na criança. Ele já fica olhando, eu não coloco para insuflar, para medir a pressão, que vai apertar o braço, vai incomodar, mas eu deixo no braço dele. Não tem aqui, somente no centro cirúrgico, mas nós utilizamos um aparelho que é a oximetria de pulso. Você coloca no dedo para medir a saturação de oxigênio, ele tem uma luzinha. Então pronto, já que você gosta de super-herói, qual que você gosta? Ah, eu gosto do Homem-Aranha. Rapaz, você acertou. Eu tenho exatamente aqui um dispositivo do Homem-Aranha, vai botar no seu dedo aqui, você vai ganhar superpoderes do Homem-Aranha. Gente, que coisa. Aí a criança bota aquela luzinha, fica piscando no dedo dela e pronto. E aí, como é que essa criança dorme? Na grande maioria das vezes, nós ainda não funcionamos veia nela. Sim. Para não traumatizar, não ter aquela picadinha, aquela coisa toda. Então o que a gente faz? É uma anestesia inalatória. Esse aqui é um dos dispositivos que nós utilizamos, chamado sistema de Baraca, em que eu acoplo uma máscara. Existem vários tamanhos, vários modelos, que é apenas um exemplo. Nós acoplamos essa máscara nesse dispositivo, ou também no aparelho de anestesia, que seja. Conectamos oxigênio aqui e junto com o oxigênio eu abro um anestésico inalatório. Essa criança respira oxigênio e anestésico. E como é que ela vai deixar a gente fazer isso? A princípio, você coloca próximo, eu não vou colocar no meu rosto, mas você coloca próximo, explica para ela o que ela vai fazer. Ela já virou meu amigo, ela já ganhou presentes, ela já confiou em mim. Já é corajoso. O pai viu e me ajudou nessa aproximação com a criança. Então eu falo, você já foi em festa de aniversário? Lá não tem diversos balões? Só que eu tô com um balão aqui e eu não consigo encher, você vai ter que me ajudar. Eu não consegui encher sozinho, se você é meu amigo, você me ajuda. Ele coloca a máscarazinha e vai respirando aquilo. De repente eu vou aumentando, até que eu aumento o anestésico. Eu explico para o pai que pode acontecer da criança agitar um pouquinho, porque tem o cheiro do anestésico e tal. Ela respira e dorme. Ali dormiu. Dormiu. Aí com ela já dormindo, sem lembrar, sem ver, sem sentir dor, aí sim nós fazemos a punção venosa e aquilo que incomoda um pouco mais. Nesse momento o pai e a mãe se despedem da criança e no final da cirurgia, quando ela já está na sala de recuperação, após despertar,
ela vê o pai ou a mãe do lado e ela só vai lembrar na sala de recuperação mesmo. Então, quando ela acordar, ela vai ver o pai ou a mãe do lado dela. Conforme foi prometido. Conforme foi prometido para ela. Sensacional. Então, é isso que nós fazemos. Isso é amor à vida. Com certeza. Com certeza. Obrigada, parabéns. Eu que agradeço. A Luiz ficou até o último segundo, né? Acabou Mas não no... vai